E aí, amigos, estamos de volta, continuando a nossa série, né, falando sobre a volta de Jesus. E o tema que a gente vai estudar hoje, o capítulo 7, né, dessa série, vamos estudar este capítulo, o selamento, o selo de Deus, né? A gente vai falar sobre isso, vamos falar sobre a marca da besta também e o selo de Deus. E o que é cada coisa, né? Então vamos lá. A gente vai começar aqui no livro de Apocalipse, né? No capítulo 7, o versículo 1 a 3. O estudo anterior a gente falou sobre o que? O derramamento do Espírito Santo, né? Que isso já está acontecendo aos poucos, de acordo com o que as pessoas vão buscando. Isso também, esse tema que a gente vai estudar já está acontecendo também, que é o selamento do povo de Deus. Deus já está selando o seu povo, né? Para quando começar a cair as pragas, só vai estar protegido aquele que tiver o selo de Deus. E o que é o selo de Deus e a marca da besta? É isso que a gente vai estudar neste capítulo. Então vamos lá. Vamos começar aqui em Apocalipse, no capítulo 7. Vamos ver o que a Bíblia fala a respeito do selo de Deus e a marca da besta. A gente vai começar aqui no capítulo 7, versículo 1, 2 e 3. Olha só o que está escrito aqui, ó. Diz assim, ó: Depois disto, vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, conservando seguro os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. Aí, versículo 2: Vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo. Observa os detalhes. Ele tinha o selo do Deus vivo. E clamou em grande voz aos 4 anjos, aqueles aos quais foram dado fazer dano à terra e ao mar, dizendo: Não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos. Onde que é colocado o selo? Na fronte, os servos do nosso Deus. O selo de Deus é colocado aonde? Na fronte, na testa, na mente da pessoa, certo? Esse verso aqui fala o que é o selo de Deus. Se a gente observar, não fala o que é o selo de Deus, certo? Por isso que a gente tem que estudar o que? Vários outros versos que falam do mesmo assunto, para a gente entender o selo de Deus, certo? Vamos dar uma olhadinha aqui também em Apocalipse capítulo 9. Está aqui do lado, versículo é o 4. Olha só o que é que diz aqui, ó. Presta atenção. Capítulo 9, versículo 4 diz assim, ó: E foi-lhe dito que não causassem dano à erva da terra, nem a qualquer coisa verde, nem a árvore alguma, e tão somente aos homens que não têm o que? O selo de Deus sobre a fronte. Observe o que está acontecendo aí, certo? O que ele está dizendo? Aqui está falando aqui a quinta trombeta. Lógico que aqui algumas essas figuras aqui, lógico que é simbólico, né? Falando de gafanhotos que tem cauda de escorpião, cabelo de mulher, isso aqui é simbólico. Mas aqui o selo de Deus está falando que é colocado sobre aonde? E observa os detalhes nesse verso com o verso que a gente acabou de ler. Vou voltar aqui de novo, só para você entender aqui no versículo 4, né? Não, versículo 3. Não danifiqueis nem a terra, nem ao mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Observe aqui, ó. Nem no mar, nem as árvores, nem na terra. E observe o que aquele verso que a gente acabou de ler está falando aqui, ó. Ó. Aqui versículo 4. Foi-lhe dito que não causasse dano à erva da terra, nem a qualquer coisa verde, nem a árvore alguma, e tão somente aos homens que não têm o selo de Deus. O selo de Deus é colocado também nesse verso na fronte. Por que eu estou repetindo isso? Para você observar a marca da besta também, que a gente vai ler agora, vai falar que a marca da besta também é colocada na fronte, certo? Na mente, na consciência. Não é uma marca literal, um desenho feito na testa das pessoas. Não está se referindo a isso.
E a gente vai observar detalhadamente sobre este assunto. Então vamos lá. E esse selo, como você pode observar, esse selo é colocado para proteger as pessoas das pragas, certo? Como a gente viu ali, tem 4 anjos, né, nos 4 cantos da terra. Então, conservando, né, os ventos para que nenhum vento soprasse. E ventos, a gente pesquisar, vai simbolizar guerras, né? Então a gente vai ver aqui, ó, o próximo versículo aqui, está no livro de Ezequiel. Observa o detalhe. Agora a gente vai fazer uma ligação com esse outro verso que a gente está lendo aqui, ó. Observe o que a gente acabou de ler com o que a gente vai ler agora, no livro de Ezequiel. Ezequiel capítulo 9. Aqui é o livro de Ezequiel, no capítulo 9, o versículo do 4 ao 6. Observe os detalhes. Aqui, ó, o título diz o que, ó? O castigo de Jerusalém. Vamos ver aqui, ó, o que está acontecendo aqui em Jerusalém para que Deus fosse castigar ele. E quem ficou protegido desse castigo? Observe os detalhes. Ó, ele disse: passa pelo meio da cidade. Vamos ler aqui o texto inteiro para você entender. Diz assim, ó: então ouvi que gritava em alta voz, dizendo: chegai-vos, e vós executores da cidade, cada um com sua arma destruidora na mão. Eis que vinham 6 homens a caminho da porta superior, que olha para o norte, cada um com a sua arma esmagadora na mão. E entre eles, certo homem vestido de linho, com um estojo de escrever à cintura. Entraram e se puseram junto ao altar de bronze. A glória de Deus de Israel se levantou do querubim sobre o qual estava, indo até a entrada da casa. E o Senhor clamou ao homem vestido de linho, que tinha o estojo de escrevedor à cintura. E lhe disse: passa pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, e marca com um sinal a testa dos homens que suspiram e gemem por causa de todas as abominações que se cometem no meio dela. O que a gente entende aqui? Vamos ler só até aqui, a gente vai ler o resto. O que a gente entende até aqui? Aqui é o juízo de Deus sobre Israel, né, como você pode observar. E observa a quantidade de homens com armas destruidoras, né? 6 homens. E observe que entra mais uma pessoa na história, né? E entre eles certo homem vestido de linho, com estojo de escrevedor à cintura. Se você pegar e fazer uma ligação com o que a gente leu ainda há pouco em Apocalipse, falou para um anjo, né? Que tinha o selo de Deus, que esse selo era para marcar as pessoas. E aqui também tem a mesma coisa também, um anjo diferente, né, um ser diferente, que vai ser usado para marcar os homens, certo? A glória do Deus de Israel se levantou do querubim sobre o qual estava indo até a entrada da casa, e o Senhor clamou ao homem vestido de linho, que tinha o estojo de escrevedor à cintura, e lhe disse: passa pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, e marca com um sinal a testa dos homens que suspiram e gemem por causa de todas as abominações que se cometem no meio dela. Quem estava sendo marcado aqui? São pessoas que não aceitavam o que estava acontecendo em Jerusalém. Por isso que fala aqui, ó, que suspiram e gemem por causa das abominações que se cometem no meio delas. Pessoas que não se conformavam com a maldade, não se conformavam com o erro das pessoas, certo? Por isso que essas pessoas foram marcadas, que elas não se conformam com o pecado. Então, aí o versículo 5 diz assim, ó: aos outros disse: ouvindo eu, passei pela cidade após ele, e sem que os vossos olhos poupem, e sem que vos compadeçais, matai. Matai a velhos, a moços, e a virgens, a crianças e a mulheres, até exterminados. Mas a todos os homens que tiveram sinal, não vos chegueis, começai pelo meu santuário. Como a gente viu no estudo anterior, falou que o juízo de Deus vai começar por onde? Pelo povo de Deus, né? E aqui já está começando por onde? Começai pelo meu santuário, o lugar onde as
pessoas ficavam mais próximas de Deus, começava o juízo por lá. O que acontece? A marca de Deus é colocada sobre a fronte e estava protegendo essa marca, protegendo aqueles que não se conformavam com o pecado. O que isso tem a ver com Apocalipse? A mesma coisa lá fala, que a marca de Deus, o selo de Deus é colocado sobre a fronte, a testa, a consciência da pessoa, certo? Então vamos ler agora, vamos ver o que era a marca da besta. Até agora a gente viu aqui o selo de Deus não fala o que é realmente o selo de Deus, mas mais para frente a gente vai ver que Deus vai falar o que é o selo de Deus. Mas agora vamos dar uma analisada aqui em Apocalipse para a gente ver o que é a marca da besta, como que é as características delas. Vamos lá. Apocalipse, no capítulo 13. Apocalipse, capítulo 13, o versículo é o 16, né? Vamos dar uma olhadinha aqui no versículo 16, do outro lado aqui. 16 diz assim, ó: a todos os pequenos, esse é um texto que vocês conhecem, a todos os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhes seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte. Observe os detalhes. A marca da besta é colocada onde? Na mão direita ou sobre a fronte, sobre a testa, sobre a consciência da pessoa, certo? Vamos dar uma olhadinha aqui também no capítulo 14, o versículo é o 9 e o 10, diz assim, ó, versículo 9 e 10. Seguiu-se a estes outro anjo, o terceiro, dizendo em grande voz: se alguém adora a besta e a sua imagem, recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão. Versículo 10. Também este beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos na presença do Cordeiro. Então, isso vai acontecer com aqueles que têm a marca da besta sobre aonde? Sobre a mão direita e sobre a testa. E lembrando que a testa não é um desenho na testa, certo? Mas na consciência, na mente da pessoa. Até agora tem falado o que é essa marca da besta? Se você observar, não fala o que é, só fala que é uma marca. Vamos ler aqui 16, no capítulo 16, vem aqui do lado, versículo 2, diz assim, ó: saiu, pois, o primeiro anjo e derramou a sua taça pela terra, e aos homens portadores da marca da besta e adoradores da sua imagem sobrevieram úlceras malignas e perniciosas. Observe que aqui já começa a acontecer o quê? O primeiro flagelo. Esse primeiro flagelo aqui são as pragas que vão cair sobre a terra, certo? Essas pragas irão cair sobre a terra. Mas as pragas vão atingir somente quem? O que a Bíblia fala claramente? Que as pragas só vai atingir quem tem o quê? Ó, saiu, pois, o primeiro anjo e derramou a sua taça pela terra, e aos homens portadores da marca da besta e adoradores da sua imagem sobrevieram úlceras malignas e perniciosas. Ou seja, só vai cair essas pragas sobre as pessoas que têm a marca da besta, certo? Somente quem tem a marca da besta, que essas pragas vão cair sobre eles. E quem não tem a marca da besta, as pragas não cairão sobre eles. Se a pessoa não tem a marca da besta, é porque tem o quê? O selo de Deus, certo? Então vamos dar uma olhadinha aqui também em Apocalipse capítulo 19, do outro lado aqui, ó, o versículo é o 20. Diz assim, que está escrito assim, ó: mas a besta foi aprisionada, e com ele o falso profeta, que com os sinais feitos diante dele seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram os adoradores da sua imagem. Os dois foram lançados vivos dentro do lago de fogo e enxofre, ardente com enxofre, certo? Então aqui é a marca da besta. Mas fala o que é a marca da besta? Claramente dizendo assim, a marca da besta é o que estão contando por aí, dizendo que é o chip. A Bíblia fala que é um chip? Não fala que é um chip. A marca da besta não é um chip, que a Bíblia não fala. A Bíblia fala que aquele, quando você vê nas embalagens, aquele, como é que chama? Aquele que vem nas embalagens, que você compra um produto, tem na embalagem lá, diz que é aquelas figurinhas lá, aqueles risquinhos lá.
Aí as pessoas dizem que aqui dali diz que é a marca da besta. Outra pessoa diz que a marca da besta é a TV, a televisão. Então, mas a Bíblia não fala essas coisas. A gente vai ver o que é o selo de Deus. Quando a gente entender o que é o selo de Deus, automaticamente a gente vai saber o que é a marca da besta, certo? Então vamos continuar aqui, ó. Capítulo 20, versículo 4, só para finalizar essa parte aqui falando sobre a marca da besta, para a gente entender mais para frente o que a gente vai estudar ainda. Observe, capítulo 20, versículo 4, diz assim, ó. Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem por causa da palavra de Deus. Tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Então, só vai ser atingido pelas pragas aqueles que tiver a marca da besta. E aqueles que tiver o selo de Deus, o sinal de Deus, vai estar onde? No céu, certo? Na volta de Jesus. Mas vamos lá. Para a gente entender melhor, a gente vai ter que ir agora no Velho Testamento. A gente só estava lendo aqui no Novo. A gente leu aqui Ezequiel também. A gente vai dar uma olhadinha aqui em Gênesis. Vamos falar sobre, então, uma aliança que Deus fazia, o sinal de aliança que Deus fazia com o povo. Vamos dar uma olhadinha lá. Para a gente entender o selo de Deus, a gente vai ter que ler esses versos. Então vamos olhar Gênesis capítulo 9. Que Gênesis capítulo 9, Gênesis capítulo 9, o versículo é o 12 e o 13. Está escrito aqui, diz assim, ó. Disse Deus, este é o sinal da aliança que faço entre mim e vós, e entre todos os seres viventes que estão convosco, para perpétuas gerações. Porém nas nuvens o meu arco será por sinal da aliança entre mim e a terra. Aqui foi uma aliança, um sinal que Deus colocou no céu como demonstração de aliança entre Deus e a humanidade. O que ele fez? Depois do dilúvio, Deus prometeu para Noé que nunca mais ia destruir a terra com água, certo? Então por isso que ele fez o arco-íris lá, para ser um sinal entre ele e a humanidade. Não importava quem, se adorava a Deus ou não, é uma aliança que ele fez com a humanidade. Só para você entender, um sinal entre Deus e a humanidade. Agora Deus também fez outro sinal, né? Um sinal de aliança também com o povo de Israel. A gente vai ver aqui em Gênesis 17, vamos dar uma olhadinha. Aqui Gênesis 17, versículo 11. Aqui, ó, diz assim, ó, o versículo 17, versículo 11, diz assim, ó. Circuncidareis a carne do vosso prepúcio. Será isso por sinal de aliança entre mim e vós. Essa foi um sinal de aliança entre Deus e o povo de Israel. E hoje não há necessidade, né, para demonstrar que nós fazemos parte do povo de Deus, para fazer a circuncisão, certo? Só para você entender essa questão. Isso sim, na cruz foi abolido, certo? E muita gente diz que foi abolido, foi o sábado, algo que não tem nada a ver. Isso aqui também era uma lei, né, que Deus colocou para o povo. Se o povo quisesse fazer parte, as pessoas quisessem fazer parte do povo de Deus, teria que fazer isso. Uma aliança que Deus fez com o povo de Israel. Então vamos lá, agora vamos... Sinal de proteção. Agora você vai ver um sinal que Deus fez para proteger o povo de Israel de algumas pragas. Então esse ponto você já conhece a história, mas vamos lá. Aqui, Êxodo, capítulo 12, certo? O versículo 13. Observe aqui, ó. Versículo 13. Quando foi para Deus lançar a última praga sobre o povo, né? O povo lá do Egito, o povo de Israel estava lá no meio. O que Deus falou para eles fazer? Para que eles fossem protegidos da última praga, Deus falou para o povo de Israel fazer o quê? Ó, o sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei pelo meio de vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Então Deus falou, ó, pega o sangue do cordeiro, vocês vão matar um cordeiro, certo? O sangue vocês vão passar nos umbrais da porta da sua casa. Então quando o anjo da morte passasse ali, os primogênitos não iriam morrer quando
o anjo viesse ver o sangue nas portas, certo? O que isso tem a ver com as pragas de Apocalipse? Tudo. Haverá umas pragas também nos últimos dias. Haverá? Sim, haverá. E quem que vai estar protegido? Só aqueles que têm o quê? Lá está escrito. Só aqueles que têm o selo de Deus. Quem tem a marca da besta serão atingidos pelas pragas. E quem tem o selo de Deus vão ser protegidos das pragas. Aqui aconteceu também. Aqui no Egito aconteceu a mesma coisa. Cele as suas portas. Passe sangue nas portas. Para vocês serem protegidos da última praga. Então acontece também. No Apocalipse também. Irá acontecer também. E a gente só vai ser protegido se a gente tiver o selo de Deus. Que até agora a gente não descobriu ainda. Mas vamos lá. Agora vamos aqui no livro de... Dá uma olhadinha aqui. Então aqui, ó, continuando em Êxodo, agora vamos aqui no capítulo 13, o versículo é o 16, mas observe o detalhe aqui, ó. Agora você vai começar a entender as coisas. Lá no Apocalipse falava que o selo da besta era colocado onde? Na mão direita, né, e na testa, ou sobre a fronte. Presta atenção. Aí aqui diz o que, ó? Eu sacrifico ao Senhor todos os machos que abrem a madre, né? Porém, a todos os primogênitos de meus filhos eu resgato. Aqui era o que? Deus falou para o povo de Israel. Ó, quando aquele animal que abria a madre, né? Que for o primeiro filho de algum animal, esse será o que? O sacrifício ao Senhor, todos os machos que abrem a madre. Todos os machos que abrem a madre seria o que? Sacrificado. Porém, todo primogênito de meus filhos eu resgato. Ou seja, lógico que ele não ia matar crianças, né? Filhos de pessoas, mas os animais. O que acontece? Agora tu lê o versículo 16, diz o que? Isto será, essas coisas aqui, né? Isso será como sinal na tua mão, presta atenção. Isso será sinal na tua mão e por frontal entre os teus olhos, na testa, na mente, porque o Senhor com mão forte nos tirou do Egito. Observe que lá no sinal da besta ela é colocado na mão e também sobre a fronte, sobre a testa, certo? Vamos dar uma olhadinha aqui também, Êxodo 31. Vamos dar uma olhadinha em Êxodo 31. Êxodo, aqui, capítulo 31, o versículo 13 e 17. Aqui, ó, o versículo 13 diz assim, ó. Tu, pois, falarás aos filhos de Israel e lhes dirás, certamente, presta atenção agora, ó. Certamente guardareis os meus sábados, pois é sinal entre mim e vós nas vossas gerações, para que saibais que eu sou o Senhor que vos santifica. Certo? O que serviria como sinal entre o povo de Deus e o próprio Deus? Era fazer o quê? Guardar o sábado, certo? Guardar o sábado era um sinal, é um sinal de Deus e seu povo. Observa agora o versículo 17. Vamos ler aqui o versículo 17, do outro lado diz assim, ó. Entre mim e os filhos de Israel é sinal para sempre, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, e ao 7º dia descansou e tomou alento. Aí o que muita gente vai dizer quando lê esse verso aqui, ó? Tá vendo? O sábado foi feito para o povo de Israel e não foi feito para nós que nós somos gentios. Ah, é, meus amigos? Os 10 mandamentos só foi feito para o povo de Israel? Tem certeza? Será que faz sentido? Se foi feito os 10 mandamentos somente para o povo de Israel, por que nós conscientemente sabemos que matar uma pessoa é pecado? Por que nós sabemos conscientemente que dizer falso testemunho é pecado? Por que entre nós sabemos que desobedecer aos pais é pecado? Porque está na lei de Deus, nos 10 mandamentos. Então essa lei moral não foi feita somente para o povo de Israel. Por que Deus entregou os mandamentos somente para o povo de Israel? E por que os outros povos não tinham esses mandamentos? Quem era o único povo na terra que adorava o Deus verdadeiro? Não era o povo de Israel? E quem quisesse morar lá em Israel, o que tinha que fazer?
Não era também viver de acordo com os mandamentos, porque estava fazendo parte do povo de Deus. Se nós fazemos parte do povo de Deus, os mandamentos é válido para nós também. Aquelas pessoas que estão no mundo, vocês acham que eles querem saber da lei de Deus, os mandamentos? Lógico que não. Então, os mandamentos foram colocados, que fala que entre mim os filhos de Israel é sinal para sempre, porque era o único povo naquela época que adorava o Deus verdadeiro, e por isso que Deus entregou os mandamentos para o povo de Israel, certo? Se nós queremos fazer parte do povo de Deus, os mandamentos também é para nós obedecer, certo? Então vamos dar uma olhadinha aqui também, Deuteronômio, vamos dar uma olhadinha em Deuteronômio, a gente está finalizando. Agora dá uma olhadinha como é interessante aqui, ó. Presta atenção. E o que isso tem a ver com o livro de Apocalipse? O sinal de Deus lá de Apocalipse. Presta atenção agora, ó. O título está dizendo assim, ó. O fim da lei é ao quê? A obediência. Agora a gente vai dar uma olhadinha aqui, ó. No versículo 8. Diz assim, ó. Ó o versículo 8. Presta atenção. Também as atarás como sinal aonde? Na tua mão, e te serão por frontal entre o que? Entre os olhos. Sinal na tua mão, lembra que a marca da besta, ela mostra, lá de Apocalipse, fala que é um sinal, uma marca sobre a mão e sobre aonde? Sobre a fronte. E aqui está dizendo que guardar os mandamentos, a obediência à lei de Deus, é um sinal de Deus entre o povo, que é colocado aonde? Sinal na tua mão e te será por frontal entre os teus olhos. Observe, irmão, os detalhes. Satanás, o que ele faz? Faz a mesma coisa, só que ao contrário. Deus fala, ó, isso vai ser um sinal na tua mão e também na tua testa, na tua mente. Aí Satanás faz o quê? Vou colocar um sinal, uma marca na mão, assim como Deus faz, e também na testa do povo. Tá vendo? Pra você entender? Satanás usa de uma forma para confundir a mente das pessoas. Lembra lá no Jardim do Éden, Deus falou, se vocês comerem, vocês vão morrer. Aí Satanás vai lá e fala o quê? Se vocês comerem, vocês não vão morrer. Então ele usa a mesma frase de Jesus, mas ele muda uma palavra. E aqui é a mesma coisa. Satanás usa a mesma estratégia de Deus para proteger o povo, Satanás usa também para fazer parte do povo dele. Entendeu? Então vamos lá. Deuteronômio capítulo 11, versículo 18. Vamos para nós finalizar aqui, ó. Deuteronômio capítulo 11, versículo 18. Diz assim, ó. Deuteronômio 11, 18. Ó aqui, ó. Ponde, pois, estas minhas palavras, presta atenção nos detalhes, ó. Ponde, pois, estas minhas palavras, qual que é as palavras de Deus? A Bíblia não é a palavra de Deus? A Bíblia é a palavra de Deus. Então, ó, o que Deus fala? Ponde, pois, estas minhas palavras no vosso coração e na vossa alma. Aí, o que a gente tem que fazer? Atai-as por sinal na vossa mão, para que estejam por frontal entre o quê? Entre os olhos, na testa, certo? Entre os olhos, na testa, na consciência da pessoa. Então até aqui, o que a gente entendeu sobre a questão da marca da besta? O que nós entendemos sobre o sinal de Deus? Mostrou que o sinal de Deus é o quê? A observância, a obediência à palavra de Deus, que a gente acabou de ver aqui em Deuteronômio. A guarda do sábado também demonstra o que é um sinal entre Deus e o povo, certo? E se o sinal de Deus entre o povo é a guarda do sábado, por que então que a marca da besta vai ser um chip? Não faz sentido. Entendeu? Então Satanás, o que ele faz? Ele só muda o sentido. E observe, se o sinal de Deus é o sábado, a marca da besta vai ser o quê? Não é um dia também? Qual que é o dia que a maioria das religiões estão observando? Não é o domingo? É o domingo. E o povo de Deus guarda o quê? O povo de Israel, que era o único povo de Deus, guardava o quê? O sábado. Quando um estrangeiro fosse morar lá em Israel, o que eles tinham que fazer? Guardar o sábado também, se quisesse fazer parte do povo de Deus. Hoje também é a mesma coisa. Nós somos gentios, não somos judeus. Mas por que nós devemos guardar o sábado? Porque nós fazemos parte do povo de Deus. Não aceitou a Jesus? Então, isso também faz parte do povo de Deus. Agora vamos dar uma olhadinha aqui em Ezequiel 20. Aqui Ezequiel capítulo 20, certo? O versículo é o 12 e o 20. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó.
Olha só o que diz aqui, ó. Versículo 12 e 20. Presta atenção, diz assim, ó. Também lhes dei os meus sábados para servir de sinal entre mim e eles, para que soubessem que eu sou o Senhor que os santifica. Certo? Então aqui está claramente falando que é um sinal de Deus e o povo, a guarda do sábado. O versículo 20 diz assim, ó, tá aqui: santificai os meus sábados, pois servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor vosso Deus. Para que as pessoas saibam que o nosso Deus é o Deus criador dos céus e da terra, a gente tem que fazer o quê? Guardar o sábado. Deus não guardou o sábado, não parou no sábado para descansar e observar a sua criação? Por que nós somos melhores do que Deus? Nós não somos melhores do que Deus, somos criatura dele. Por que nós não paramos também para descansar? Não é à toa que Jesus falou, Deus falou lá no 4º mandamento, né? Lembra-te, porque ele sabia que o ser humano ia esquecer desse dia. Ele falou, lembra-te do dia de sábado. Mas vamos lá, para nós finalizarmos, vamos ler agora em Efésios. Efésios capítulo 1. Efésios capítulo 1, versículo o 13. Está aqui, ó. Observe o versículo 13, diz assim, ó: em quem também vós, depois que ouvirdes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o quê? Com o Santo Espírito da promessa, o Espírito Santo. Ou seja, o Espírito Santo faz parte do selamento do povo de Deus, certo? Vamos ler o último verso que está no capítulo 4 de Efésios, versículo 30. Diz assim, ó. Versículo 30 está aqui. Ó, e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. O que aconteceu? Aqui nos mostra claramente falando o quê? O selo de Deus é a guarda do sábado. O selo de Deus é o quê? A observância, estudando a palavra de Deus e colocando em prática. E a gente está vendo claramente aqui que o selo de Deus também é o Espírito Santo. Então, se o selo de Deus é a guarda do sábado, a marca da besta vai ser a guarda do domingo, porque na Bíblia não existe lugar nenhum que fala que devemos guardar o domingo. Aí Satanás fez o quê? Não, eu vou mudar o dia de sábado para o domingo. Aí o povo vai adorar no domingo, achando que está adorando a Deus no dia certo. Então é a forma que ele usa para enganar as pessoas. Então, espero que vocês tenham entendido esse estudo de hoje, falando sobre o selo de Deus e a marca da besta. Que esse é um processo que já está acontecendo. Deus está separando deles, Satanás está fazendo a marca no deles, certo? Então, vamos lá. E é isso aí, espero que você tenha gostado. Deixa o like se você gostou, compartilhe esse vídeo para as pessoas conhecerem a respeito desse assunto. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.